O ar de julho na Moca, em São Paulo, cortava os pulmões de Helena Campos como pequenos cacos de vidro. O vento com cheiro de fuligem varria a avenida, carregando o aroma da decadência industrial que se tornara tão familiar para ela quanto seu próprio pulso. Ela empurrou o portão de metal corrugado da oficina Oliveira, e as dobradiças protestaram com um rangido que ecoou pela rua vazia. O último presente de seu tio Rui para ela, este prédio em ruínas, cheio do que a maioria chamaria de lixo. Lá dentro, o frio se instalou mais pesado, um peso físico em seus ombros. A oficina cheirava a décadas de óleo derramado, caixas de papelão úmidas que sobreviveram a incontáveis invernos paulistanos e ao inconfundível mofo de ninhos de ratos escondidos em cantos esquecidos. Um solitário feixe de luz de inverno entrava por baixo do portão, iluminando pilhas de escapamentos retorcidos e paralamas amassados que pareciam uma maré de metal congelado. E que herança! Sussurrou para si mesma, sua respiração formando pequenas nuvens que se dissipavam na quietude. O som de botas caras no cimento a fez-se virar. Ricardo Pires estava ali, sua presença preenchendo o espaço antes mesmo de sua voz. O autoproclamado rei da sucata da Avenida do Estado usava um casaco fino demais para o bairro, um perfume forte demais para o ambiente. Seu sorriso nunca alcançava o cálculo frio em seus olhos. Que azar, querida, disse ele, batendo em uma pilha amarelada de papéis no balcão. Contas, notificações, cobranças, com as bordas enroladas e engorduradas por anos sendo deixadas de lado. Vou te fazer um favor. 5.000 para levar todo esse lixo embora. Hoje. Helena apertou seu casaco gasto, os dedos encontrando o rasgo familiar no bolso esquerdo que ela prometia a si mesma consertar há meses. Lá fora, ouviu o som rítmico e distante do trem nos trilhos e, em algum lugar na oficina, o tic-tac lento e paciente de um motor esfriando. Não é lixo, conseguiu dizer, as palavras caindo entre eles como pedras. Ricardo riu, um som carregado de condescendência. Mãe Solo, certo? 5.000 mantém suas luzes acesas por mais um mês. Seja esperta. Ele deixou o número pairar entre eles, um anzol mal disfarçado com a isca do desespero. Antes que Helena pudesse responder, a porta lateral rangeu ao se abrir. Noemi, 13 anos com uma constelação de sardas no nariz e lábios rachados pelo frio, entrou ao lado da mãe. Sem uma palavra, ela pegou a mão de Helena, seus dedos pequenos se entrelaçando aos dela, como se para ancorar ambas contra a maré de presunções de Ricardo Pires. Helena sentiu a dor familiar subir em seu peito, a mesma que aparecia sempre que alguém a olhava, como se ela fosse um problema a ser resolvido e não uma pessoa a ser respeitada. Turnos perdidos na lanchonete, cheques de aluguel que mal chegavam a tempo, as inúmeras pequenas humilhações que vinham, disfarçadas de conselhos bem-intencionados. Este lugar tem história, disse Helena, surpreendendo a si mesma com a firmeza em sua voz. Meu tio não teria deixado para mim se não valesse nada. O sorriso de Ricardo se contraiu nos cantos. História não paga IPTU, meu bem. O relógio está correndo para este lugar. Ele jogou um cartão de visita no balcão. Aterrissou virado para cima na madeira manchada de óleo, um branco gritante contra décadas de sujeira. Me ligue quando a realidade bater. Ele saiu com o passo confiante de um homem acostumado a conseguir o que quer, a porta batendo atrás dele com uma finalidade que reverberou pelas paredes de metal. O que restou foi uma sala cheia de metal frio e um silêncio denso o suficiente para se respirar, pesado com uma indignação que grudou na língua de Helena como ferrugem. Mãe? A voz de Noemi era baixa, mas clara. Ele está errado, não está? Helena apertou a mão da filha, notando como os nós dos dedos de Noemi estavam vermelhos pelo frio que ela fingia não sentir. Sobre quase tudo, sim. Elas caminharam mais para dentro da oficina, seus passos ecoando no cimento e no metal. Prateleiras forravam as paredes
empilhadas com latas de café cheias de parafusos, arruelas e peças que Helena não sabia nomear. Bancadas de trabalho atulhadas de ferramentas pareciam sentinelas silenciosas. No canto dos fundos, formas cobertas com lonas se avultavam como gigantes adormecidos. Tio Rui entendia mais de motores do que de gente. Disse Helena, passando os dedos por uma bancada. Ele conseguia ouvir um carro a quarteirões de distância e te dizer qual era o problema antes mesmo de ele entrar na oficina. Noemi se moveu em direção a uma das lonas, com a mão estendida. Ainda não, disse Helena gentilmente. Precisamos descobrir com o que estamos lidando primeiro. O peso da situação se acomodou em seus ombros. A oficina era apenas mais uma responsabilidade, mais um fardo a carregar junto com os turnos de limpeza no hospital, que deixavam suas mãos em carne viva de alvejante, junto com as viagens de ônibus que levavam uma eternidade pelas ruas cobertas de garoa, junto com os sussurros na igreja quando ela entrava atrasada com Noemi a tiracolo. No entanto, algo no ar aqui, sob a poeira e o frio, sussurrava sobre possibilidade. Tio Rui era excêntrico, mas nunca tolo. Havia uma razão para ele ter se agarrado a este lugar até seu último suspiro, uma razão para ele ter especificado em seu testamento que fosse para ela. A gente podia voltar amanhã, sugeriu Noemi, sua respiração formando uma nuvem à sua frente. Trazer lanternas, talvez começar a organizar as coisas. Helena assentiu, seu olhar percorrendo o vasto espaço que agora era seu. Lá fora, o dia já estava desvanecendo, o fraco sol de inverno se rendendo a um crepúsculo precoce. Elas precisavam pegar o ônibus de volta para o Bata, apartamento antes de escurecer. Ao trancar tudo, a mão de Helena encontrou o chaveiro de metal em seu bolso, uma roda com asas, símbolo dos velhos tempos da indústria automobilística, rachada em uma das asas. O último presente de seu pai antes de morrer. Para dar sorte, ele havia dito. Ela olhou para o portão corrugado da oficina Oliveira, para a placa desbotada acima dele, para o horizonte da cidade ao longe. A chave quebrada pareceu aquecer levemente em sua palma, como se despertasse após um longo sono. Amanhã, disse ela para Noemi, para a oficina, para si mesma. Voltaremos amanhã. Helena uma vez imaginou uma vida diferente. Uma onde o café vinha em xícaras de porcelana em vez de isopor, onde os fins de semana não eram consumidos por turnos duplos, no hospital onde ela limpava o chão à noite, onde a varanda de uma casa que fosse sua não estava cedendo sob camadas de tinta descascada. Em vez disso, seus dias se desdobravam como uma série de guerras silenciosas. Marcos indo embora quando Noemi ainda usava fraldas, alegando que a paternidade era mais do que ele esperava. Demissões na lanchonete onde ela havia memorizado o pedido de cada cliente regular. Rotas de ônibus que se estendiam por uma eternidade através da garoa de inverno de São Paulo. Ela aprendeu a contar moedas pelo tato na escuridão do bolso, a fingir que não ouvia os sussurros quando entrava atrasada na igreja, com a mão de Noemi na sua e a exaustão gravada sob seus olhos. A vida havia se tornado uma coleção de pequenas humilhações que ela suportava com a espinha ereta e um sorriso que lhe custava mais do que qualquer um sabia. Na manhã seguinte, a primeira visita à oficina, Helena acordou antes do despertador. O apartamento estava frio. O aquecimento era temperamental, na melhor das hipóteses. E ela podia ouvir a respiração suave de Noemi do sofá-cama em seu apartamento de um quarto. Lá fora, São Paulo ainda estava escura, as luzes da rua lançando poças âmbar na garoa que havia caído durante a noite. Ela alcançou o chaveiro de metal em sua mesa de cabeceira, aquele que seu pai havia pressionado em sua palma na noite antes de morrer. As asas da nossa cidade, ele chamara, sua voz já desvanecendo. Para dar sorte, Helena. O metal havia rachado em uma das asas naquela mesma noite, como se para marcar sua passagem. A fenda parecia uma fissura na própria esperança. Mesmo assim, ela ainda esfregava o metal frio quando não conseguia dormir, sentindo sua linha quebrada como se para traçar um mapa de volta à pessoa que ela costumava ser.
Na cozinha, ela fez café em silêncio, observando o vapor subir da caneca como dedos fantasmagóricos alcançando o teto. As contas estavam empilhadas ordenadamente no balcão. Luz a vencer em 3 dias, aluguel em 5. Os números dançavam diante de seus olhos, uma coreografia familiar de não é o suficiente. Mãe? Noemi apareceu na porta, cabelo selvagem de sono, seu pijama pequeno demais revelando pulsos ossudos. Acordou cedo. Só pensando na oficina, disse Helena, servindo um copo de leite para a filha. Noemi pegou o leite e se encostou no balcão. Aos 13 anos, ela já mostrava vislumbres da mulher que se tornaria. Pensativa, observadora, com uma força silenciosa que lembrava Helena de sua própria mãe. A gente podia vender umas coisas na internet, sugeriu Noemi. Eu podia tirar fotos com meu celular. Apesar de tudo, era Noemi quem tornava o peso mais leve. Em noites difíceis, quando a ansiedade com as contas mantinha Helena acordada, a menina aquecia leite com canela e o levava para a cama da mãe, o vapor cheirando a promessa. Nos fins de semana, elas caminhavam pelo centro e fingiam ser donas do edifício Martinelli com seu brilho alaranjado. Um dia, Noemi sussurrava, a voz cheia de um sol teimoso. Seu tio Rui me ensinou a trocar o óleo quando eu tinha 16 anos, disse Helena, observando a luz da manhã preencher lentamente sua pequena cozinha. Ele dizia que eu tinha mãos pacientes. Noemi sorriu. Tipo mãos de cirurgiã. Mãos de faxineira de hospital, corrigiu Helena gentilmente, mostrando as palmas das mãos, avermelhadas pelo desinfetante industrial e pela água quente. Elas pegaram o primeiro ônibus para Amuca, a cidade despertando ao redor delas. A garoa fina fazia até os prédios abandonados parecerem dignos, como senhoras idosas em renda branca. A oficina parecia diferente à luz da manhã, menos assombrada, mais como algo à espera. Lá dentro, a respiração delas formava nuvens, como pensamentos tornados visíveis. O frio tinha dentes, mordendo através de luvas e mangas. Noemi apontou para uma prateleira cheia de latas de café, cada uma chacoalhando com peças de metal. A gente podia organizar, disse ela, sua voz ecoando no teto alto. Separar os parafusos, as porcas e tal, vender as melhores peças online. Ela se virou para Helena, os olhos brilhando com determinação. Você sempre diz que coisas boas vêm de mãos pacientes. Helena sorriu para a fé de sua filha. Lá fora, um ônibus parou com um suspiro, e ritmos de samba flutuaram da mercearia na rua Borges de Figueiredo. A música pareceu despertar algo no prédio, ou na própria Helena. Ela guardou a chave quebrada na luva e assentiu, sentindo, pela primeira vez em muito tempo, o tímido agito da possibilidade sob a dor familiar. Elas trabalharam durante a manhã, separando peças em pilhas, descobrindo bancadas de trabalho enterradas sob anos de tralha acumulada. Quando Helena limpou a poeira de um rádio antigo e conseguiu fazê-lo funcionar, a estática deu lugar a clássicos da MPB que encheram o espaço de calor. Elas dançaram enquanto trabalhavam, Noemi girando entre as prateleiras, Helena lembrando como era se mover sem o peso da preocupação. À tarde, elas haviam aberto um caminho até o canto dos fundos, onde as formas cobertas de lona estavam. Helena se aproximou lentamente, a incerteza puxando seus passos. Tio Rui era um mecânico, não um colecionador. O que poderia estar sob essas lonas que ele mantinha escondido? Seu telefone tocou, o número do hospital piscando na tela. Mais um turno extra. Mais uma noite limpando corredores, enquanto Noemi fazia a lição de casa sozinha. O mundo voltando com tudo. Tenho que atender, disse ela a Noemi, que assentiu com uma compreensão profunda demais para uma criança. Naquela noite, enquanto Helena esfregava os chãos do hospital que nunca ficavam limpos, sua mente continuava voltando para a oficina. Para as formas cobertas no canto dos fundos. Para as mãos do tio Rui, ensinando-a a trocar velas de ignição. Sua voz rouca, mas paciente.
Carros são mais simples que pessoas, ele lhe dissera. Eles te dizem exatamente o que está errado se você souber ouvir. Quando ela chegou em casa depois da meia-noite, encontrou Noemi dormindo com um caderno aberto ao lado dela. Dentro, havia esboços da oficina transformada, prateleiras organizadas, bancadas de trabalho limpas, uma placa que dizia Campos e Oliveira Alto, em letras cuidadosas. Nas margens, Noemi havia escrito cálculos, peças separadas, valor aproximado. Com espaços em branco, esperando por números para preenchê-los. Helena sentou-se na beirada do sofá-cama, observando sua filha respirar, vendo em seu rosto a mesma esperança teimosa que ela mesma já possuíra. A cidade zumbia do lado de fora da janela. O tráfego distante, a sirene ocasional, o pulso persistente de um lugar que se recusava a morrer, apesar das décadas de obituários escritos para ele. Ela pegou o chaveiro quebrado e o virou na palma da mão. A rachadura parecia menos uma ferida agora, mais como um começo. Algo mudando no universo, talvez. Uma porta se destrancando em algum lugar. Mãos pacientes, sussurrou ela para a escuridão, uma súplica contra a dúvida. Amanhã elas voltariam para a oficina. Amanhã elas descobririam o que estava sob aquelas lonas. Amanhã, talvez, a sorte que seu pai havia prometido finalmente a encontraria. A fiscal da prefeitura chegou numa terça-feira, quando o céu pairava sobre São Paulo como uma chapa de chumbo. Helena tinha acabado de organizar uma prateleira de velas de ignição. Seus dedos dormentes, apesar do aquecedor que trouxera de casa. A porta se abriu com uma rajada de vento que espalhou suas pilhas arrumadas de recibos pelo chão de cimento. A senhora Barrows parou na entrada, com uma prancheta apertada contra um casaco de lã da cor exata de grafite. Seu rosto era todo ângulos e eficiência, seus olhos varrendo a oficina com a avaliação praticada de alguém que já vira todas as violações possíveis. Helena Campos? Ela perguntou, embora não fosse realmente uma pergunta. Inspeção do imóvel. Helena se endireitou, limpando as mãos engorduradas no jeans. Estamos no meio da organização, começou ela, gesticulando para o progresso que haviam feito na última semana. Os pisos varridos, as prateleiras etiquetadas, a bancada de trabalho limpa para o trabalho de verdade. A caneta da senhora. Barros arranhava o papel como um pequeno animal cavando por abrigo. Condições de armazenamento inseguras. Provável infestação de roedores. Riscos elétricos. Cada observação saía de sua boca com a finalidade de uma porta se fechando. Violações do Código de Incêndio nas seções 3, 7 e 12. Noemi apareceu da sala dos fundos, onde estava catalogando juntas, com os olhos arregalados com a intrusão. Helena colocou uma mão protetora no ombro da filha. Herdamos este lugar recentemente, explicou Helena, odiando a nota defensiva em sua voz. Meu tio faleceu e estamos trabalhando para 10 dias para regularizar. A senhora Barros foi até a porta, tirando um aviso laranja de sua prancheta. O grampeador que ela usou para afixá-lo na moldura de madeira da porta gritou na madeira como uma pequena alma penada mecânica. O aviso tremulava na corrente de ar. 10 dias para regularizar. As palavras pulsando como uma dor de cabeça. Depois que a fiscal saiu, Helena e Noemi ficaram em silêncio, o papel laranja entre elas como um relógio em contagem regressiva. O que acontece depois de 10 dias? Noemi finalmente perguntou, sua voz pequena no vasto espaço. Helena encarou o aviso, calculando mentalmente custos que não podia pagar, reparos que não sabia como fazer. Multas, disse ela suavemente. Mais do que temos. A oficina de repente pareceu mais fria, o progresso que haviam feito insignificante diante da montanha de violações. Lá fora, São Paulo continuava seus negócios de inverno, ônibus gemendo nas paradas, buzinas pontuando conversas, o persistente arrastar de vassouras nas calçadas. O celular de Helena vibrou com uma mensagem de seu supervisor no hospital.
Ela poderia cobrir um turno adicional esta noite? As horas extras ajudariam, mas deixar Noemi sozinha novamente torcia algo em seu peito. Vai, disse Noemi, lendo a hesitação de sua mãe. Eu continuo trabalhando aqui até a hora do jantar, depois eu tranco. Noemi. Eu tenho 13 anos, mãe. Sei voltar para casa sozinha. Ela sorriu, um flash de determinação em seu rosto. Além do mais, só temos 10 dias. Quando Helena voltou à oficina na manhã seguinte, o cansaço arrastando seus membros do turno duplo, encontrou Ricardo Pires encostado no balcão. Ele virava o aviso laranja de regularização com um dedo bem cuidado, um sorriso brincando nos cantos de sua boca. Tic-tac, ele murmurou, olhando ao redor para os esforços de organização delas com um desdém calculado. Após o prazo, as multas aumentam diariamente. O proprietário do seu apartamento fica sabendo. Talvez seu aluguel suba. Ele se aproximou, o perfume dominando os cheiros honestos de óleo e metal. Você não consegue carregar esse peso, Helena. Ele disse isso de leve, como quem fala do tempo. Uma nevasca de inevitabilidades que ela deveria simplesmente aceitar. Sua oferta permanecia em R$ 5.000. Em dinheiro, hoje, por tudo na oficina, incluindo as ferramentas que elas passaram uma semana organizando. Depois que ele foi embora, Helena ficou imóvel no centro da oficina, o aviso laranja parecendo brilhar mais forte contra a luz do dia que se esvaía. Naquela noite, o aquecimento no apartamento delas engasgou e falhou completamente. Canos batiam em algum lugar do prédio como bigornas distantes. Helena estava na cozinha com 2 contas não pagas abertas sobre a mesa, luz e aluguel, as fibras do papel ásperas sob as pontas dos dedos. A sala cheirava a torrada queimada e ao produto de limpeza com limão que ela usava para esconder o cheiro da preocupação. Ela pressionou o chaveiro quebrado na palma da mão até deixar uma marca. Meu Deus, sussurrou ela. Não como uma oração, mas como um suspiro. Um nome dito na escuridão. De volta à oficina na manhã seguinte, Helena mandou Noemi para os corredores do fundo com uma lanterna para continuar catalogando peças, enquanto ela tentava resolver as violações de segurança mais óbvias. O frio tinha a agudeza de dentes, mordendo através das camadas de roupa, apesar dos esforços valentes do aquecedor. Mãe. A voz de Noemi ecoou do canto dos fundos, ofegante de descoberta. Vem aqui! Helena encontrou a filha ajoelhada ao lado de uma parede, onde uma estante havia sido afastada. Uma pilha de calotas estava espalhada no chão. A parede, disse Noemi, batendo na superfície de tijolos com os nós dos dedos. Escuta. Helena se ajoelhou ao lado da filha. Noemi bateu novamente, e o som que retornou não foi o baque sólido de tijolo, mas algo oco, algo que ressoou como um peito vazio. Elas examinaram a parede mais de perto. Atrás de um calendário de 1989, uma foto desbotada de um Opala diplomata descendo a estrada de Santos, um tijolo parecia ligeiramente diferente dos outros. A argamassa ao redor estava rachada, a idade a transformando em pó. Noemi segurou a lanterna firme, criando uma moeda brilhante de luz contra a parede escura, e Helena sentiu um arrepio subir por seus braços. Na quietude, o velho prédio parecia prender a respiração. Sob o cheiro de óleo e poeira, havia algo mais, uma doçura tênue como papel velho, como se a própria memória tivesse um cheiro, e um segredo pronto para exalar. A gente abre, sussurrou Noemi, a excitação vibrando em sua voz. Helena assentiu, pegando uma chave de fenda do bolso de trás. Ela trabalhou a ferramenta na argamassa esfarelando ao redor do tijolo, o metal rangendo suavemente contra a pedra. O tijolo se moveu, depois se soltou em suas mãos, revelando uma cavidade preta atrás dele. Noemi ofegou, inclinando-se para frente para iluminar o buraco. O metal brilhou de volta para elas, o canto do que parecia ser uma caixa de lata. Helena estendeu a mão, seus dedos roçando o metal frio. A caixa estava bem encaixada, mas com uma manobra cuidadosa, ela conseguiu soltá-la.
Era mais pesada do que esperava, o metal empoeirado pela idade e umidade. Elas a levaram para a bancada, colocando-a com a reverência de arqueólogos descobrindo um artefato. A poeira subiu quando a caixa pousou, dançando na fraca luz do sol que se filtrava pelas janelas sujas. O fecho estava enferrujado, exigindo outra aplicação da chave de fenda para abri-lo. Quando a tampa finalmente rangeu, um cheiro subiu. Papel seco, cola velha e o mais leve sussurro de tabaco. O aroma de homens contando histórias sob lâmpadas penduradas na oficina. Noemi se inclinou tão perto que sua respiração perturbou o conteúdo, seus olhos arregalados de admiração. "O que é isso?" ela sussurrou. As mãos de Helena tremiam enquanto ela alcançava dentro da caixa, passando pela camada inicial de poeira. Seus dedos tocaram papel, pastas amarradas com barbante podre, suas bordas amaciadas por décadas. Algo se moveu em seu peito, uma sensação como estar à beira de um precipício, sem saber ainda se iria cair ou voar. Lá fora, o vento aumentou, sacudindo o aviso laranja na porta como um alerta. Mas lá dentro, neste momento suspenso entre o passado e o futuro, Helena sentiu algo que não sentia há anos, o pulso quente e constante da esperança, batendo junto com seu coração. A caixa de lata estava entre elas na bancada, seu conteúdo capturando a fraca luz de julho. As mãos de Noemi tremiam de excitação enquanto ela cuidadosamente levantava a primeira pasta, amarrada com um barbante que se desfez ao seu toque. Dentro, fotografias em sépia deslizavam umas contra as outras, como folhas de outono, imagens congeladas no tempo. Ela destacou uma. Um grupo de homens de macacão, orgulhosamente em pé diante de um carro com cromados brilhantes e linhas fluidas, seus rostos jovens e confiantes, sob bonés manchados de óleo. "Olha", sussurrou Noemi, passando-a para a mãe. "É o tio Rui." Helena reconheceu seu tio imediatamente, mais jovem, com o cabelo escuro em vez do grisalho que ela lembrava, mas com a mesma expressão teimosa. A fotografia havia sido tirada em frente a esta mesma oficina, embora a rua ao fundo parecesse diferente, mais cheia, viva com lojas que há muito tempo haviam sido fechadas. 1968. Leu Helena no verso da foto, a tinta desbotada, mas legível. Ela a colocou cuidadosamente na bancada e pegou outra. Esta mostrava um coupé antigo com um ornamento de capô Art Deco que capturava a luz como uma chama de prata. A habilidade artesanal, evidente mesmo na fotografia granulada, fez sua respiração falhar. Mais fotos surgiram, carros com nomes que ela reconhecia das histórias de seu pai. Cinca DKW, Itamaraty. Carros com linhas graciosas que haviam desaparecido das estradas brasileiras décadas atrás. Algumas fotos tinham anotações rabiscadas no verso. Encomenda especial para Monteiro. Restauração concluída em março de 1972. 1 de 7 construídos. Sob as fotografias, havia envelopes marcados com datas e títulos carimbados, seus cantos suavizados pela idade. A tinta havia desbotado para um azul fantasma, mas a caligrafia cuidadosa permanecia clara, a escrita distinta de Rui Oliveira, com seus ângulos e floreios precisos. No fundo da caixa repousava um livro-razão encadernado em couro, suas bordas desgastadas pelo tempo e pela umidade. Helena o ergueu com mãos reverentes, o couro quente e vivo sob seu toque. Quando o abriu, a lombada estalou em protesto, liberando o cheiro de papel velho e tabaco. "O que é isso?" perguntou Noemi, inclinando-se, sua respiração quente contra a bochecha de Helena. Página após página de escrita organizada preenchia o livro. Registros que datavam do início dos anos 60, cada um meticulosamente anotado pela mão de Rui Oliveira. Números de chassi, encomendas personalizadas, avaliações. Alguns registros tinham asteriscos e anotações enigmáticas. Peça única, protótipo, carroceria especial.
Ao lado de certas marcas havia valores de avaliação que fizeram Helena piscar. Cifras com mais zeros do que ela jamais vira ao lado de seu nome. Carros, sussurrou Helena. Tio Rui restaurava carros clássicos? Ela virou as páginas com cuidado, traçando a história da oficina Oliveira através dos veículos que passaram por suas portas. Alguns registros indicavam vendido para colecionador ou devolvido ao proprietário, mas outros estavam marcados como retido ou armazenado. Perto do final do livro, em uma página datada de apenas 3 anos antes, Helena encontrou uma nota em uma caligrafia que se tornara mais trêmula com a idade. Carros guardados por segurança durante a doença. Para Helena, se eu não conseguir. Ela ouve como uma chave de boca honesta. Lágrimas brotaram nos cantos de seus olhos. Tio Rui, rude e solitário, havia deixado para ela mais do que um prédio cheio de sucata. Ele havia lhe deixado um legado. Mãe, disse Noemi, puxando sua manga. Tem mais. A menina estava perto da parede dos fundos, onde encontraram a caixa. O feixe da lanterna treinado no canto mais distante da oficina. Lá, sob lonas empoeiradas que caíam como gigantes adormecidos, estavam os contornos de vários veículos. Elas os haviam notado antes, mas presumiram que eram apenas mais pilhas de peças. Helena se moveu em direção a eles lentamente, o coração martelando contra as costelas. O chão de cimento estava frio sob seus joelhos, enquanto ela se ajoelhava ao lado da forma mais próxima e agarrava a borda da lona. O tecido raspou sob suas palmas, um suspiro pesado, e então, um brilho de metal polido apareceu, capturando a luz como geada sob o sol. Ela puxou a lona completamente, revelando o que estava por baixo. Cromados piscaram na luz fraca, faróis como olhos se abrindo após um longo sono. Um capô se estendia longo e elegante, com curvas que fluíam como água congelada no tempo. Rodas raiadas com pneus de faixa branca. Um volante com aro de madeira visível através de janelas tão limpas que poderiam ter sido polidas ontem. É lindo, sussurrou Noemi, estendendo a mão para tocar o paralama, depois recuando como se temesse que pudesse desaparecer. O cheiro de couro velho floresceu no ar, quente e rico. O aroma de viagens que alguém um dia se prometeu, de destinos nunca alcançados. Helena consultou o livro Razão, encontrando o registro que correspondia ao veículo diante delas. Um Willys Itamaraty executivo de 1968, com uma grade personalizada, encomendado para um magnata da indústria paulista que morreu antes de recebê-lo. Valor de avaliação, o suficiente para pagar todas as suas dívidas e muito mais. Com as mãos trêmulas, ela puxou a segunda lona, revelando um Simca tufão com faixas de corrida adormecido sob anos de armazenamento cuidadoso. A terceira lona escondia um FNM Onça, um cupê feito à mão com a assinatura do construtor gravada na soleira da porta, mal visível sob décadas de cuidado. Não é lixo, disse Noemi, uma risada borbulhando em sua voz, limpa e brilhante como um sino. Eles são... história, completou Helena, algo se soltando em seu peito, algo que estava apertado por tanto tempo que ela havia esquecido como era respirar sem ele. São a história de São Paulo. Ela fechou o livro Razão, colocando-o debaixo do braço, seu peso firme e inegável contra seu lado. O aviso laranja ainda tremulava na porta, mas parecia menos ameaçador agora, menos final. Lá fora, o vento parou de repente, como se a própria cidade estivesse pausando para ouvir. Lá dentro, o prédio finalmente exalou uma respiração há muito contida. "O que a gente faz agora?" perguntou Noemi, seus olhos refletindo o cromo diante delas. Helena olhou para a filha, para a esperança florescendo em seu rosto, como as primeiras flores da primavera, para a determinação em sua postura que espelhava a sua própria. Ela pensou em Ricardo Pires e sua oferta desdenhosa, na Senhora Barros e sua prancheta de violações.
em todas as pessoas que olharam para ela, para elas, e viram apenas o que lhes faltava. Agora, disse Helena, sua voz mais firme do que estivera em anos. A gente faz um plano. Naquela noite, elas espalharam as fotografias pela mesa da cozinha, o livro Razão aberto ao lado. O apartamento ainda estava frio, mas algo quente havia se acendido entre elas. Uma chama de possibilidade que não existia naquela manhã. Elas trabalharam até tarde da noite, Noemi pesquisando valores de carros clássicos online, enquanto Helena fazia listas do que precisava ser feito para adequar a oficina às normas. Em seu bolso, o chaveiro quebrado parecia pulsar com energia, como se a sorte que seu pai havia prometido estivesse finalmente encontrando seu caminho. Lá fora, São Paulo dormia sob uma garoa fresca, as luzes da rua lançando longas sombras. Lá dentro, mãe e filha se debruçavam sobre seu trabalho, suas sombras se fundindo na parede atrás delas, indistinguíveis uma da outra no propósito compartilhado que as unia. Pela manhã, elas tinham um plano. Pela manhã, estavam prontas. A notícia viajou mais rápido que o metrô pela Muca. Na manhã de sexta-feira, a oficina Oliveira zumbia com uma vitalidade que não conhecia há décadas. Helena havia feito algumas ligações estratégicas para o Clube de Carros Antigos de São Paulo, para um repórter do Jornal do Bairro que havia feito uma matéria sobre negócios locais, para um advogado cujo cartão ela encontrou na gaveta da escrivaninha do tio Rui. O aviso laranja ainda estava na porta, mas seu poder havia diminuído a cada hora que passava. O senhor Salazar, da pastelaria do outro lado da rua, trouxe uma garrafa térmica de café que vaporizava canela e cravo no ar. Ele ficou por ali, os olhos se arregalando enquanto Helena lhe mostrava as fotografias de carros que seu pai poderia ter visto passeando pela cidade em seus tempos de glória. Meu pai trabalhou na fábrica da Willys, disse ele, passando os dedos calejados sobre a imagem de um sedã reluzente. Ele chegava em casa com histórias dessas belezas nascendo. 2 operários aposentados da antiga fábrica da Cinca apareceram no meio da manhã, seus chapéus nas mãos calejadas. Eles se moviam pela oficina com reverência, identificando peças cujo propósito os homens mais jovens haviam esquecido há muito tempo, contando histórias de uma indústria que um dia definiu não apenas uma cidade, mas um século brasileiro. Isso aqui é um carburador de corpo duplo, disse um deles, levantando um componente de metal de uma prateleira que Helena havia marcado para possível sucata. Não fabricam mais, mas colecionadores pagariam uma boa grana por um neste estado. Noemi o seguia, caderno em mãos, registrando valores e histórias com a diligência de uma acadêmica. Suas bochechas estavam coradas de excitação, seus olhos brilhando com propósito. Helena observava sua filha se transformar diante dela. Não mais apenas uma criança a ser protegida, mas uma parceira nesta aventura inesperada. Ao meio-dia, a oficina estava cheia de luz e vozes. Alguém havia trazido pães de queijo. Outra pessoa havia pendurado uma faixa feita de um velho lençol. O legado de Oliveira, pintado em letras cuidadosas. Os carros permaneciam cobertos, sua revelação planejada para mais tarde, quando todos estivessem reunidos. A senhora Barros chegou a 1 hora, seu casaco de lã trocado por uma jaqueta acolchoada, seu cabelo preso em um gorro de tricô. Ela entrou pela porta com a mesma eficiência de antes, mas seu rosto mudou quando viu o espaço transformado. Onde antes havia caos, agora havia ordem. Ferramentas penduradas em painéis, peças organizadas em caixas etiquetadas, pisos varridos e limpos de décadas de poeira. Senhora? Campos, disse ela, a prancheta apertada contra o peito como um escudo. Recebi uma ligação sobre uma atualização na situação da regularização. Antes que Helena pudesse responder, o doutor. Monteiro deu um passo à frente. Idoso, mas de costas retas, com uma gravata borboleta que parecia anacrônica no bairro operário. O advogado havia chegado 1 hora antes, com o livro Razão em mãos, seus olhos se arregalando quando Helena lhe mostrou o que estava sob as lonas.
Como representante legal da senhora. Campos, disse ele com autoridade tranquila. Posso garantir que estamos tratando de todas as questões de conformidade de acordo com o código da cidade. Ele entregou à senhora Barros uma pasta contendo licenças, pedidos e um cronograma de melhorias que se estendia até o limite do prazo. Os olhos da senhora Barros se estreitaram enquanto ela examinava os documentos, mas a combatividade pareceu esvair de sua postura. Isso é abrangente, admitiu ela. Helena sorriu, não em triunfo, mas em alívio. Não estamos procurando por atalhos, senhora Barros. Este lugar é importante para o bairro, para minha família. A fiscal assentiu, um toque de respeito cruzando suas feições. Ela se moveu em direção ao fundo da oficina, onde uma pequena multidão se reunira ao redor dos veículos ainda cobertos, a curiosidade os atraindo como mariposas para a chama. A porta se abriu com um estrondo exatamente quando Helena se preparava para revelar o primeiro carro. Ricardo Pires entrou com a confiança de um homem que nunca fora recusado. 2 homens de macacão seguindo em seus calcanhares. Lá fora, o ronco de motores a diesel anunciava a presença de guinchos, seus braços hidráulicos já acionados. Ora, ora, disse Ricardo, examinando a multidão com um divertimento calculado. Que bela reunião de bairro! Seus olhos encontraram os de Helena através do espaço, frios como o aço de julho. Ainda brincando de oficina, querida? A sala ficou em silêncio, as conversas diminuindo para sussurros, depois para o silêncio. Noemi apareceu ao lado de Helena, o queixo erguido em um desafio que espelhava o de sua mãe. Ricardo foi para o centro da sala, suas botas deixando marcas molhadas no cimento recém-varrido. Ele bateu palmas lentamente, o som ecoando nas paredes de metal. Belos brinquedos, disse ele, gesticulando para as formas cobertas. Continuam sendo sucatas sem documentos. Algo mudou em Helena, então. Uma placa tectônica se movendo sob anos de acomodação, de se fazer pequena para caber nas expectativas dos outros. Ela deu um passo à frente, o livro razão apertado contra o peito como uma armadura. Documentos, disse ela, a voz firme como um torque. Os números batem com os chassis, avaliações, as notas do tio Rui. Ela entregou-se uma pasta para a senhora Barros, cujos dedos enluvados viraram as páginas com crescente interesse. E uma carta do escritório Monteiro e Advogados, confirmando a procedência e a propriedade. O sorriso de Ricardo se contraiu nos cantos, né? Bonitinho. Mas sem restauração são apenas carcaças enferrujadas. O custo para recuperá-los te levaria à falência 2 vezes. Noemi deu um passo à frente, o celular erguido como evidência. Eu gravei sua oferta na terça-feira, senhor. Pires. Aquela em que o senhor chamou os carros de lixo e disse à minha mãe que ela tinha sorte de conseguir R$ 5.000 por tudo aqui dentro. Sua voz não tinha crueldade, tinha clareza, a verdade nua e crua exposta. Murmúrios percorreram a multidão. Um dos operários aposentados deu um passo à frente, o rosto corado de emoção. Aquilo ali é um Itamaraty executivo com acabamento original, disse ele, a voz trêmula ao apontar para a maior forma coberta. O lugar dele é num museu, ou nas mãos certas. Ele olhou para Helena, assentindo uma vez. Mãos pacientes. As bochechas de Ricardo coraram, o rubor subindo de seu colarinho como mercúrio em ascensão. Você não conhece o mercado, ele retrucou, perdendo a compostura pela primeira vez. Você vai se afogar em impostos e taxas de armazenamento. Só o seguro vai te consumir vivo. Ele se virou para Helena, a voz baixando para um murmúrio confidencial, com a intenção de excluir os outros. Seja esperta. Me ligue quando a realidade bater. Minha oferta continua de pé, por enquanto. Helena deu um passo à frente, as palmas das mãos abertas, o queixo erguido. Ela pensou em todas as vezes que recuou, engoliu suas palavras, se fez caber nos espaços estreitos que outros haviam julgado apropriados. Ela pensou em Noemi observando, aprendendo, crescendo para se tornar uma mulher que enfrentaria as mesmas pressões,
as mesmas dispensas. Eu sei o que é dignidade, disse ela, a voz clara o suficiente para alcançar todos os cantos da sala. Eu sei o que é valor justo, e eu sei que hoje não estamos desesperadas. Ela não cuspiu as palavras como farpas. Ela as colocou como tábuas firmes e caminháveis, um caminho a seguir. A sala ficou em silêncio daquela maneira sagrada antes dos aplausos. Então alguém, o Sr. Salazar talvez, ou um dos trabalhadores aposentados, começou a aplaudir. Outros se juntaram, o som crescendo como um motor que finalmente pega. Forte, limpo, inevitável. Ricardo recuou em direção à porta, sinalizando para seus homens recuarem. Os guinchos lá fora aceleraram uma vez em frustração, depois silenciaram. Ele parou no limiar, o rosto indecifrável. Seu tio era um velho teimoso, disse ele, mas as palavras careciam de convicção. Você é feita do mesmo material. Obrigada, respondeu Helena, e era sincero. Depois que ele saiu, a oficina pareceu se expandir, o ar mais leve, a luz mais brilhante. A senhora Barros se aproximou de Helena, a prancheta debaixo do braço. Você tem 9 dias, disse ela, mas seu tom havia suavizado. Eu voltarei então. Estaremos prontas, prometeu Helena. O Dr. Monteiro juntou-se a elas, a gravata borboleta, ligeiramente torta de excitação. Há um interesse significativo do Museu do Automóvel de São Paulo, disse ele. E 3 colecionadores particulares já entraram em contato com base apenas na procedência. Helena assentiu, absorvendo a informação como chuva após a seca. Ela olhou ao redor da oficina, para as pessoas que vieram testemunhar, para Noemi, cujo rosto brilhava de triunfo, para os carros cobertos que representavam não apenas veículos, mas possibilidades. Está na hora, disse ela, movendo-se em direção à maior lona. Seus dedos encontraram a borda, agarrando o tecido que havia protegido a história através de anos de negligência. Com um movimento suave, ela a puxou, revelando cromo reluzente para lamas curvos, um para-brisa que capturava a luz como um diamante. Sons de espanto percorreram a multidão. Flashes de câmeras dispararam. Noemi riu, o som ricocheteando no metal e no cimento, retornando como música. 6 semanas depois, o escritório cheirava a café e madeira recém-encerada. A primavera já havia chegado a São Paulo com um calor tímido, persuadindo os ipês a florescerem e trazendo dias mais longos que pareceram eternos em sua escuridão. Helena sentou-se à escrivaninha que fora de seu tio, agora reformada e organizada, com um computador que Noemi insistira ser essencial para seu novo empreendimento. Na parede pendia uma fotografia emoldurada do tio Rui, sorrindo sob um boné torto, chave de boca na mão, enquanto se apoiava no paralama de um carro há muito vendido, mas nunca esquecido. Ao lado, Helena havia colocado a primeira nota de dinheiro ganha pela garagem Campos em Filha. Pagamento por uma troca de óleo que ela mesma realizara, suas mãos lembrando o ritmo paciente ensinado por aquelas mesmas mãos na fotografia. A transformação acontecera com uma velocidade que ainda a deixava sem fôlego quando pensava a respeito. O FNM Onça fora a leilão através do doutor. Monteiro, alcançando uma soma que quitou todas as dívidas e deixou o suficiente para reformar tanto a oficina quanto o apartamento delas. O Museu do Automóvel havia manifestado interesse em exibir o Itamaraty em regime de empréstimo, com uma placa em homenagem à contribuição de Rui Oliveira para a preservação do patrimônio automobilístico. O Cinca Tufão permaneceu na garagem, uma promessa reluzente sobre rodas, seu motor recentemente trazido de volta à vida sob os cuidados minuciosos de Helena. Ela decidira mantê-lo. Algumas histórias mereciam ficar onde pudessem ser tocadas, onde pudessem lembrá-las do que mãos pacientes poderiam realizar. A sineta da porta, uma nova adição, tocou, e Noemi entrou com sua energia pós-escola, mochila jogada sobre um ombro, uma pasta nas mãos. Mãe, tirei um 10 no meu projeto de plano de negócios.
A professora disse que foi o mais detalhado que ela já viu de uma aluna do 8º ano. Helena sorriu, o orgulho aquecendo seu peito. O projeto, um plano abrangente para a garagem Campos em Filha, havia consumido as noites de Noemi por semanas. Enquanto outros alunos criavam negócios hipotéticos de venda de cupcakes ou de passeios com cães, Noemi havia documentado a jornada real delas, completa com projeções financeiras que o próprio doutor. Monteiro havia revisado com sobrancelhas impressionadas. Que maravilha, filha, disse Helena, levantando-se para abraçar a filha. Vou colocar ao lado do tio Rui. Noemi sorriu radiante, depois se virou quando a sineta tocou novamente. 3 adolescentes da sua escola entraram. Sua excitação nervosa visível nas mãos inquietas e nos olhos que corriam pelo lugar. Eram as primeiras participantes do Meninas com a Mão na Graxa, o workshop de sábado que Noemi havia proposto como parte de seu alcance comunitário. Vocês chegaram cedo, disse Noemi, assumindo imediatamente o papel de instrutora assistente. Estamos montando tudo lá nos fundos. Hoje a mãe vai nos ensinar a trocar as pastilhas de freio. Helena observou enquanto sua filha conduzia as meninas pela oficina. Não mais um lugar empoeirado e esquecido, mas um espaço limpo e bem iluminado, onde os vizinhos vinham para aprender manutenção básica de carros, onde aprendizes adolescentes aprendiam o valor de trabalhar com as mãos, onde a comunidade encontrava terreno sólido em uma cidade muitas vezes definida pelo que perdeu, em vez do que estava construindo. As manhãs de sábado agora enchiam a oficina de risadas e perguntas, com o cheiro de chocolate quente se misturando com borracha e óleo, com o som de ferramentas de metal contra peças de metal, uma percussão urbana que parecia o batimento cardíaco da cidade. O senhor Salazar trazia pastéis na hora do almoço. Os operários aposentados passavam para contar histórias que a geração mais jovem gravava em celulares, preservando a história oral ao lado de habilidades mecânicas. Até a senhora. Barros havia retornado, desta vez com roupas normais, uma travessa de lasanha na mão, como uma oferenda de paz. Ela ficara sem jeito perto da porta, as bochechas rosadas com algo que poderia ser vergonha. Nós, fiscais, às vezes esquecemos o que estamos protegendo, ela dissera suavemente, os olhos absorvendo o espaço transformado. Não se trata apenas de códigos, trata-se disto. Ela gesticulara para a garagem, para as pessoas dentro dela, para a vida que havia retornado a um prédio antes marcado para descarte. Ricardo Pires. Passara de carro uma vez, diminuindo a velocidade ao passar. Ele olhou através dos portões abertos onde Helena estava ensinando um grupo de vizinhos a verificar o óleo, seu rosto indecifrável atrás de vidros escuros. Por um momento, ele pairou no limiar como um homem do lado de fora de sua própria infância. Depois foi embora sem uma palavra, deixando apenas a fumaça do escapamento, que se dissipou no ar da primavera. A propriedade legal da garagem havia sido finalizada na semana anterior. A escritura transferida para o nome de Helena, a papelada registrada na prefeitura. O chaveiro quebrado, antes um lembrete de perda, agora pendia da ignição do Cinca. Sua rachadura, não mais uma fissura na esperança, mas uma marca de caráter, de história levada adiante. Naquela noite, depois que o último cliente se foi e Noemi terminou sua lição de casa no balcão, elas se sentaram juntas no degrau da frente da oficina, 2 canecas de chá fumegando contra o ar que esfriava. Na rua, o som de um saxofone flutuava de uma janela aberta, e o pôr do sol pincelava a cidade em tons de mel e âmbar. Noemi encostou a cabeça no ombro da mãe, um gesto que pertencia a uma criança mais nova, mas que parecia certo naquele momento de companhia silenciosa. "Mãe", disse ela, a voz um sussurro sobre o ruído do tráfego. "Você acha que as pessoas nos viam antes disso? Digo, nos viam de verdade?" Helena considerou a pergunta, observando um pássaro pairar sobre o rio, prateado contra o azul que se aprofundava. Ela pensou em todos os anos de invisibilidade, as dispensas educadas, as suposições,
a maneira como as pessoas olhavam através delas, em vez de para elas. Pensou também no Senhor. Salazar, que havia fiado na pastelaria nas semanas difíceis, nas senhoras da igreja que cuidaram de Noemi depois da escola, quando os turnos se estendiam, nos vizinhos que as viram com clareza suficiente para oferecer pequenas gentilezas que tornaram a sobrevivência possível. Aqueles que importavam, respondeu ela finalmente. Aqueles com olhos que valiam a pena encontrar. Noemi assentiu, satisfeita com essa verdade. Elas ficaram em silêncio por um momento, ouvindo a sinfonia noturna da cidade. Sirenes distantes, portas de carro batendo, vozes chamando através das ruas, música vinda de janelas abertas. Os sons da vida continuando, de pessoas seguindo seu caminho da melhor forma possível. Estive pensando, disse Noemi, endireitando-se. A gente devia oferecer bolsas de estudo para o programa Meninas com a Mão na Graxa, para as meninas que não podem pagar a taxa dos materiais. Helena sorriu, reconhecendo na filha o mesmo impulso que a levara a dar comida extra para pacientes famintos no hospital, a segurar portas para estranhos com dificuldades, a deixar moedas em máquinas de venda para a próxima pessoa. A herança que mais importava não tinha nada a ver com garagens ou carros. Vivia no coração que aprendera, cedo a ver os outros com clareza. Com certeza deveríamos, concordou ela. Ela passou um braço ao redor de Noemi e a apertou, o chaveiro quebrado frio contra sua palma no bolso, não mais um lembrete do que foi perdido, mas um símbolo do que foi encontrado. Não apenas segurança material, mas algo mais valioso: propósito, comunidade, o conhecimento de que sua história importava. Escuta, disse ela suavemente. O quê? Perguntou Noemi, inclinando a cabeça. O motor ligando, respondeu Helena, sorrindo. A vida que estivemos afinando o tempo todo. Enquanto a escuridão se reunia ao redor delas, luzes se acenderam por todo o bairro, janelas brilhando como faróis, postes de luz criando poças de segurança. O letreiro de neon que instalaram acima da porta da garagem, lançando um brilho azul e vermelho na calçada. Garagem Campus in Villa, o nome escrito em luz. Helena ergueu sua caneca em um brinde à cidade, à sua filha, a garagem que se tornara não uma herança de poeira, mas uma fundação para o futuro. Ela respirou o ar fresco da primavera, sentiu o calor de Noemi ao seu lado e proferiu a verdade que soava como lar. Amor e dignidade são tesouros que ninguém pode roubar.